Quantas vezes você tentou entrar num relacionamento para curar uma ferida que você nem sabia que tinha? No vídeo eu vou dividir com vocês a minha trajetória de cura através dos meus relacionamentos amorosos. Recentemente eu terminei um relacionamento de 11 anos, relacionamento esse que teve um fruto, que teve uma filha. Relacionamento que terminou depois de eu passar por uma jornada de cura muito intensa e que eu já tinha feito de tudo pra tentar salvar essa relação, porque pra mim era muito importante. Mas chegamos ao fim e agora eu tô descobrindo como é que é estar solteira um pouco mais curada. E eu quero dividir com vocês toda essa trajetória, começando pelo meu relacionamento. Quando eu era ainda uma menina insegura e com a dor da rejeição, que era uma chaga aberta na minha vida. Eu tinha 18 anos quando eu tive o meu primeiro namorado, que se tornou também o meu primeiro marido, e que também foi um relacionamento de 11 anos, que também rendeu um fruto. Veja o padrão. O meu primeiro relacionamento, eu fiquei 11 anos, no meu segundo relacionamento eu também fiquei 11 anos, e cada um deles tive um filho. Foi algo que eu tive que curar em mim, porque eu acreditava que a família de Margarina, ela tinha que começar e terminar até que a morte separe os filhos dos mesmos pais, que essa era a família perfeita. Esse era um conceito que eu tinha, era o que eu queria para minha vida, mas não foi assim que o script aconteceu. Eu costumo brincar que existe o Manuel Carlos da vida, que no caso eu acredito que seja Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então ele é o Manuel Carlos da vida, ou seja, ele acorda de manhã e escreve o meu capítulo especialmente para mim. Então a sua vida não é à toa. Então o seu dia mais banal, o seu dia mais aquele que parece que não aconteceu nada de importante é porque você não estava prestando atenção. Você não estava no presente vivendo seu personagem. Porque o seu dia ele é construído especialmente para você com lições absurdas. Claro que isso só o autoconhecimento trouxe para mim durante muito tempo. Eu vivi sem personagem, mas parecia um NPC assim do videogame, não um personagem de novela intencional e presente, mas aqueles personagens do NPC que eles são só bonequinhos figurantes, que eles não têm nada, eles não fazem nada de importante. Pois eu desejo para você que você não seja um NPC, saia dos videogames e venha viver a sua vida dentro de uma novela do Manuel Carlos da vida, tá bom? Agora que eu fiz essa introdução aleatória, que nem estava no script, eu quero dizer para você que fique observando os padrões. Nós vivemos padrões de relacionamentos até que a gente decida se curar. Vou voltar pro meu primeiro relacionamento. Quem eu era no meu primeiro relacionamento? Eu era uma jovem de 18 anos, extremamente insegura, depressiva e com a dor da rejeição gritando na minha vida. A dor da rejeição, para quem não sabe, se manifesta de algumas formas e uma delas é o medo de estar no mundo. Então, estar no mundo é muito difícil porque parece que aonde a gente for, a gente vai repetir essa dor da rejeição. Então, seremos rejeitados nos grupos da escola, do trabalho, e essa dor era uma dor que existia. Aonde eu ia, eu realmente não era tão aceita. Essa dor se manifesta também no corpo através de doenças de pele, porque a nossa pele é o maior órgão de comunicação com o mundo e também do toque. Então, quando eu recebo um toque, quando eu sou acolhida, quando eu sou recebida, eu sou tocada. A dor da rejeição, a gente fica com medo de não receber esse toque, de não ser acolhida. E por isso o nosso corpo, a nossa mente desenvolve muitas doenças psicossomáticas e doenças de pele. Eu sou uma pessoa que eu sofri muito com doença de pele. Se vocês repararem bem, eu tô com uma maquiagem leve, mas eu tenho cicatrizes de acne no meu rosto. Hoje eu tenho menos melasma, eu tenho melasma só aqui, mas eu tinha melasma em todo o meu rosto. O melasma foi um processo de cura muito lindo. Posso falar dele em outro momento, mas quero que vocês saibam que se você tem a dor da rejeição assim como eu, ela vai se manifestar no seu corpo através de alergias de pele, acne, psoríase, dermatite de contato, alergias, manchas pelo corpo, porque o seu órgão, que é o de contato, é a pele, ele vai comunicar para o mundo assim, ó, não tô pronto, eu preciso criar uma barreira entre eu e o mundo. E aí, na minha adolescência, qual era a minha manifestação? Acne. Eu tinha muita acne. A minha foto do RG de 18 anos eu perdi, mas aqui aqui tinha um vermelhidão, uma crosta vermelha. Eu tinha acnes profundas, principalmente acnes internas, que elas não estouravam, demoravam muito, ia e voltava no mesmo lugar. Quando elas estouravam, ela me deixava com cicatrizes enormes. Eu tenho cicatrizes profundas aqui, ó. Aqui, de acne. Tanto é que o meu bigode chinês, ele é bem mais marcado, porque aqui é o bigode chinês, ok. Quando chega aqui, são cicatrizes de acnes profundas, que faz com que isso fique tão marcado na minha face, assim, né? Tipo, tá na cara que eu fui uma jovem que sofria com a dor da rejeição.
Estava no script, né, mas vou trazendo essas informações, vou sentindo o campo, talvez isso vai fazer sentido para alguém. Então, o meu corpo gritava rejeição. Para além disso, eu era muito magrela, muito magrela, muito magrela. Eu pesava em torno de 49 quilos. Não tinha chegado a 50 quilos ainda, porque a dor da rejeição também faz com que a gente se diminua. Então, é comum que pessoas tenham a dor da rejeição, elas sejam muito magrelas e ossudas, tá? Da onde eu tô tirando essas informações? Eu sou profissional de leitura corporal e quando a gente entende, né, como a dor vai sendo registrada no corpo em cada fase do desenvolvimento, vai desenvolvendo algumas características. Vocês já devem ter ouvido falar na internet sobre isso e aí eu tenho esse conhecimento, então eu vou trazendo aqui pra vocês. Então eu era essa jovem com dor da rejeição absurda, de eu me esconder do mundo, apareceu o meu primeiro relacionamento. E eu sentia que aquele relacionamento era o único, seria o único da minha vida, porque ninguém no mundo, em hipótese alguma, iria me aceitar, que todo mundo iria me rejeitar. Então imagine entrar num relacionamento com esse tipo de autoestima. Então a minha autoestima era lá no chão, eu tinha depressão e essa dor da rejeição gritando no meu corpo. Então eu me sentia feia, eu me sentia indesejável, eu me sentia assim, tipo, cara, ninguém vai olhar pra mim. E aí eu entro nesse relacionamento com essa perspectiva. Claro, entro nesse relacionamento com a minha sexualidade adoecida, então eu fui por esse relacionamento, fui desenvolver minha sexualidade e perceber que as coisas não estavam exatamente como imaginado, tinha muita dificuldade com a sexualidade. E, enfim, fiquei 11 anos nesse casamento, só que entre esses 11 anos, logo no começo, com 2 anos de relacionamento, o meu parceiro surtou um dia e disse que não queria mais e simplesmente não queria mais. E aí eu tava com 20 anos, ainda insegura, ainda me sentindo rejeitada, então imagina, essa dor da rejeição veio gritando. Então, tipo, ele simplesmente acordou e disse que não queria mais o relacionamento e eu fiquei sem entender. Eu acabei voltando pra casa da minha mãe. Esse término desse relacionamento durou 5 meses. Só que dentro desses 5 meses, eu também já estava um pouco mais experiente na vida, normal, trabalhar. Eu conheci gente, e aí eu percebi que aquela sensação que eu tinha lá, que ninguém nunca ia olhar pra mim, que ele era o único, não era real. Então eu percebi que sim, outras pessoas olhavam pra mim, outras pessoas se interessaram por mim e eu amava ele muito, mas eu percebi que, tipo, ok, ele não é a única pessoa que olha pra mim. Interessante. 5 meses depois, nós voltamos, só que eu voltei para esse relacionamento já diferente. Então, já não era aquele patinho tão feio, tão inseguro, que achava que ele era a minha única possibilidade. Mas voltei com 2 pés atrás, porque eu sabia que ele me abandonou na primeira vez, me rejeitou e que ele poderia fazer isso a qualquer momento e que eu tinha sofrido muito e que eu não iria viver mais assim. Então, eu voltei para esse relacionamento mais segura e mais indisponível. Eu voltei com 2 pés atrás. Logo em seguida, eu engravidei, tivemos o nosso filho, a gente ficou mais um tempo junto e depois acabou se separando mesmo, não deu certo. Assim que eu me separei dele, e pra ser bem honesta, antes de eu me separar dele, que as coisas já não estavam muito legal, eu acabei me apaixonando por um rapaz no meu trabalho. E isso aqui é um padrão que vai repetir na minha vida. Toda vez que um relacionamento tá ficando ruim, eu acabava olhando pra fora, já procurando. Eu brinco assim, eu já ficava puxando a senha, quem será o próximo? Porque existia um vazio tão grande, uma necessidade tão grande de estar na companhia de alguém, essa insegurança de não me bastar, o medo de ficar sozinha, eu tinha muito medo de ficar sozinha, e aí eu sempre engatava um relacionamento no outro. E foi assim que aconteceu. Separei do meu primeiro marido e aí engatei um relacionamento. Tanto o relacionamento com meu marido, a gente teve umas 3 separações. A gente foi, voltou. E aí eu brincava, eu volto umas 200 vezes pra ter certeza. Meu primeiro relacionamento foram 11 anos, mas não foram 11 anos ininterruptos. Foram 11 anos em que a gente ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. A gente separou 3 vezes. Até ser definitivo, a terceira foi definitiva. Nesse meu segundo relacionamento, eu entro nesse meu segundo relacionamento. E agora entro também com um padrão de adoecimento de que tinha uma questão, eu não confiava nos homens. Então, assim, eu já não confiava nos homens, mas depois do meu primeiro relacionamento, essa dor, começou a gritar. Então, eu não confiava nos homens, então eu entro nesse segundo relacionamento com um homem mais jovem, porque agora eu já entro numa postura, eu sou mais velha, mais experiente, e eu dou conta, e eu sou guerreira, e eu não quero mais pôr meu coração na mão de ninguém, definitivo, então eu tô aqui, mas tô pronta pra ir embora a qualquer momento, ou pronta pra botar a pessoa pra fora. No primeiro relacionamento, eu vivi o padrão de eu sair, né, de casa. No meu segundo, eu decidi que eu não ia mais sair, que nunca mais eu ia sair da minha casa.
que eu não ia deixar que homem nenhum mais me colocasse nessa posição de ter que sair de casa. E que eu nunca mais faria. E dito feito, né? Porque aquilo que a gente põe na nossa cabeça vai. Então, eu conquistei uma casa e esse meu companheiro, quando estava comigo, contribuiu, mas eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não sairia mais da minha casa. E aí, dito e feito, a gente separou também. Então a gente separou depois de 2 anos. Nesse segundo casamento, eu decidi que eu não ia mais ficar à mercê de ter que sair da minha casa. E aí eu voltei com uma postura de que agora eu vou conquistar minha casa. Eu era mais velha, tinha uma postura um pouco ainda mais guerreira e mais adoecida, e ninguém mais vai me tirar da minha casa. Quem entrar, eu falava assim, ó, homem na minha vida, agora eles têm que entrar e sair, não fazer diferença. Olha isso, o adoecimento. Fala, agora o homem vai entrar na minha vida e vai entrar e sair, não vai fazer diferença. Tipo, eu falava assim, qual é a diferença? Eu não vou ter que mudar, vou ter que começar tudo do zero, todo esse enredo. No casamento a gente também separou. A gente separou e ficou 4 anos separados. Nesses 4 anos que eu fiquei separada dele, eu me envolvi em 2 relacionamentos superficiais. O que significa 2 relacionamentos superficiais? Eu não morei junto com essas pessoas, eu não me apaixonei profundamente por essas pessoas, mas eu estava me relacionando o tempo todo. E aí ficava claro, tinha uma pergunta na minha cabeça, eu falava, meu Deus, eu tenho pai, por que que eu não consigo ficar sozinha? Que necessidade é essa de estar sempre dentro de um relacionamento? Era um questionamento que rondava a minha vida bastante. Eu fiquei esses 4 anos, né, esses 4 anos nesses 2 relacionamentos, e eu acabei voltando pro meu segundo esposo. Aí a gente voltou e foi nessa volta que eu vivi a minha jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e cura. Então nós ficamos mais 9 anos juntos, a gente ficou 2 anos juntos, separou 4 anos separados e voltamos e ficamos os últimos 9 anos juntos. Só que desses últimos 9 anos, os últimos 5 anos e meio, então quase 6 anos, foi de mergulho interno profundo, de eu me curar em muitos lugares dentro desse relacionamento. E aí eu descobri as constelações familiares sistêmicas, isso trouxe um norte para minha vida, uma direção, e eu falei, uau, que maravilha, agora vai dar tudo certo, porque agora eu era uma jovem insegura, não entendia nada, cheia de dor, na energia do masculino, totalmente fora do lugar, fora da postura, agora vai dar tudo certo, esse relacionamento vai longe. E eu mergulhei fundo. E o meu companheiro, ele também ele entrou também na água, sabe? Eu mergulhava fundo e ele molhava a canela. Eu mergulhava fundo, ele molhava o joelhinho. Eu mergulhava fundo e ele molhava ali a coxa, mas ele nunca chegou a mergulhar profundamente, conhecer verdadeiramente, né? E quando eu digo se conhecer, o autoconhecimento é uma coisa que vocês precisam entender, que autoconhecimento é sobre conhecer a si mesmo, né? Você se conhecer. E a partir desse conhecimento, você mudar a forma como você se comporta no mundo, fazer mudanças em você, comportamentos, hábitos, visão de vida, como você se sente, inclusive, principalmente como você se sente, que você vai tendo clareza e você vai mudando a forma como você se sente e você vai agindo diferente no mundo, nas relações. E foi assim comigo. E para mim, os conhecimentos, eles precisam ser trazidos para a realidade, né? Sou taurina, eu preciso que a minha realidade mude. Então, conhecimento para mim, ele só se torna sabedoria quando ele vem para minha realidade. E tem sido assim. Tem alguns conhecimentos que eu ainda não consegui trazer para minha realidade, e aí eu continuo mergulhando, estudando, cutucando, procurando a próxima ferramenta, porque eu ainda não consegui trazer para minha realidade. Mas outros vieram de forma muito definitiva. Então eu vivi algumas curas profundas. A primeira delas foi a minha sexualidade. Foi entender que eu tinha questões profundas com a minha sexualidade. E eu fui olhar, e eu fui mergulhar. E eu consegui curar a minha sexualidade. Estar disponível sexualmente para o meu parceiro. Depois eu fui para o meu lugar eu fui curar a minha relação com a minha mãe. E aí eu pude curar a minha maternidade, tanto que quando eu voltei para esse relacionamento, aí eu tive minha segunda filha, que é um tesouro na minha vida, que me conectou muito com o meu feminino também, com a minha gestação, com a gestação da minha mãe. E aí quando a minha mãe me gestou, que a gente acaba quando engravida, se conecta. E aí eu já comecei a me curar desse meu feminino e eu fui olhar profundamente para minha relação com a minha mãe e a cura foi muito grande. E por eu estar mais curada que a minha mãe, eu pude estar disponível para os meus filhos, então eu me transformei. Então eu era uma mãe disponível, então meus filhos ficavam muito adoecidos
E o primeiro, né? A segunda já teve mais sorte, porque assim que ela nasceu eu já conhecia a sistêmica e as coisas já mudaram. Então eu era uma mãe mais disponível. Depois que eu fui uma mãe mais disponível, eu precisava ir pro meu lugar, né? De mulher, né? Eu gosto de usar o termo mulherzinha. Eu precisei sair do papel de guerreira e virar uma mulherzinha, né? Precisei me permitir ser guiada pelo masculino, e aí eu fiz um mergulho fundo, muito profundo, muita cura, porque imagine, eu era uma mulher guerreira que aprendi a cuidar de mim, que eu não confiava em nenhum homem para cuidar de mim, e de repente fui me permitir ser guiada. Quando eu me curei da minha maternidade e eu decidi que eu ia ser uma mãe mais disponível, logo o próximo passo foi ser uma mulher, ser guiada pelo masculino. E aí eu decidi que eu ia parar de trabalhar um pouco, reduzir minha carga de trabalho absurdamente, para que eu pudesse ser uma mulher mais disponível, né, pro feminino, estar mais dentro da minha casa, cuidar mais. E aí eu quero que vocês entendam que não é que isso é ser mulher, não, mas é estar em paz com isso, entende? Eu também tinha um ranço do trabalho de dentro de casa, eu queria cuidar lá fora, queria ganhar dinheiro, o serviço da casa era uma dificuldade, a minha casa viveria uma zona, não conseguia manter minha casa arrumada. E eu falei, bom, eu quero experimentar estar em casa, eu quero experimentar estar disponível para os meus filhos emocionalmente. E eu fiz, e foi uma jornada linda, maravilhosa. Só que quando eu me relacionei lá atrás com meu esposo, ele era um homem adoecido e eu uma mulher adoecida. E a gente deu match, né? Tem um vídeo aqui que a gente fala que o match é sistêmico. Então eu era uma mulher adoecida que queria ocupar o lugar do masculino e ele era um homem adoecido que queria ocupar o lugar do feminino. Então nossa relação estava funcionando. Quando eu decidi ir para o meu lugar de mulher e assumir esse papel mais interno, né, de mais intuição, de mais conexão com as crianças, de estar mais dentro do universo doméstico, parei de ser a guerreira provedora, ele começou a enfrentar dificuldades em assumir esse papel, que eu assumia antes. Foi muito desafiador, muito desafiador, muito desafiador, mas eu insisti durante muito tempo que eu ia dar tempo a tempo para que ele pudesse também acompanhar essa cura, e ele tentou muitas vezes, só que ele não estava dando conta, né? E aí começou a surgir alguns conflitos dentro do relacionamento. E começou há 2 anos atrás, começou a dar sinais de que talvez essa relação eu não ia conseguir levá-la mais adiante, porque eu não estava mais disposta a voltar para o meu lugar de mulher guerreira. Que eu não estava mais disposta a voltar para o meu lugar de mulher guerreira, e o próximo passo talvez fosse o término. Aí eu comecei a ter que lidar com essa realidade. Também falei assim, caraca, como é que vai ser agora? Eu me curei em vários lugares, mas será que eu tô pronta para eu viver sozinha? Porque eu não quero mais entrar em um outro relacionamento só pela essa necessidade de ter alguém. Eu quero saber o quanto eu me curei nesse processo. Imagina, eu passei 5 anos dentro desse processo de cura, mas a vida é muito criativa, lembra, né? O Manuel Carlos da vida tava escrevendo um próximo capítulo para mim, de falar, agora eu quero ver se você tá curada mesmo. E eu tava ainda insegura em relação a todas essas curas, e aí eu resolvi dar um passo maior que eu não tinha dado ainda na minha vida, na minha caminhada, que foi tomar ayahuasca. Eu queria tomar ayahuasca para entender por que, apesar de eu ter sido pai presente, eu me envolvia num relacionamento atrás do outro e eu não suportava a ideia de ficar sozinha. Mas que agora eu não queria mais viver esse looping, né? Essa repetição. Eu queria olhar pra mim, e se eu tivesse que ficar sozinha, eu também, ok. Só que eu queria ficar sozinha em paz, não, ai meu Deus, tenho que ficar sozinha. Não, eu queria querer ficar sozinha, entende? Porque eu tava querendo ficar sozinha, mas eu tava com medo de não conseguir. Bom, vou gravar um vídeo só falando da minha experiência com a ayahuasca, que foi uma experiência muito divina, muito dolorosa, muito necessária. Acabou que a ayahuasca me mostrou muito generosamente o porquê, a raiz de eu, apesar de ter tido pai, da minha necessidade de estar dentro de um relacionamento sempre. Não vou falar o que ela me mostrou, que fez muito sentido e que parece que colocou a última peça do quebra-cabeça, e que foi muito doloroso, né? Muito profundo. Quero falar disso só num vídeo quando eu falar da ayahuasca, mas foi muito bom. Foi sofrido, foi muito doloroso, mas foi muito bom entender tudo, o quadro todo. E eu acho que aquilo em algum lugar solidificou a minha cura. Falou, agora você tá curada, meu bem, agora você tá pronta. E aí eu acabei me separando. Isso foi em setembro, aí já outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, 4 meses depois da ayahuasca, o relacionamento acabou mesmo. E aí ele saiu de casa e eu fui experimentar como é que é estar agora nesse mundo curada e sozinha. E foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa, porque não houve ansiedade, não houve necessidade, não houve medo.
de eu estar procurando, sabe? Você sai e fica procurando, assim. Quem é a mulher que fica caçando? A mulher que tem a necessidade do relacionamento, ela sabe do que eu tô falando. Ela tá sempre procurando, tá sempre observando para ver se alguém é um potencial candidato a preencher a vaga. E aí a gente acaba jogando os nossos critérios lá embaixo, né? Por mais que você tenha critérios, eu, por exemplo, eu tinha meus critérios, né? Até por conta das minhas dores, a gente sempre vai arrumar a pessoa que cabe da nossa dor. E aí tinha coisas que eu nunca aceitei. Então, tipo assim, eu nunca aceitei homem me tratar mal, nunca aceitei homem falar alto comigo, nunca aceitei homem ter atitudes que. Muito pelo contrário. Eu sempre escolhi homens muito carinhosos, muito atenciosos, porque é uma necessidade que eu tinha também de muita atenção, de muito carinho, mas a gente tinha outras dificuldades. De ter passado por todo esse processo de ter curado minha sexualidade, meu feminino, curado a minha maternidade, de aprender a ser conduzida por um homem, não ter mais. Hoje eu confio nos homens, eu não tenho mais medo de ser guiada por eles, mas também não tenho mais a necessidade deles na minha vida. Olha que maravilha, que loucura, né? A gente precisa ser curada, aí não tem a necessidade. Então hoje eu tô vivendo a experiência de estar solteira. E, claro, eu tenho uma vida que é ocupada, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus projetos, eu tenho a minha filha, que eu posso me dedicar a ela com mais tempo. Sobrou espaço na minha vida, né? Espaço esse que eu até tenho buscado. Agora quero desenvolver algum hobby, porque mulheres têm dificuldade com hobby, né? Eu não sou muito diferente. O hobby, eu acho que o meu hobby preferido é estudar, mas eu quero um hobby diferente. Quero um hobby que seja mais, que libere mais o meu mental. Quero ver se eu volto a dançar, que eu adoro. Ainda a logística não tá muito fácil, porque eu sou um pouquinho preguiçosa pra sair de casa, eu sou um pouco recolhida e agora eu quero fazer esse movimento de dançar, que é uma coisa que eu sempre gostei. E até pra eu estar em contato com outras pessoas, porque eu tenho uma tendência a me isolar, né? É um padrão meu, é um autoconhecimento, né? Que eu sei que eu tenho uma tendência a ficar mais isoladinha e aí eu não quero também ficar isolada do mundo. Bom, tem sido muito tranquilo. Eu tenho aproveitado para me conhecer um pouco mais e foi muito bom conhecer essa nova Lindalva, mais curada. Tenho vivido essa experiência e tem sido muito tranquila. Fazem 5 meses, vai fazer 6 meses que eu tô separada. Fala, mas tá só 6 meses. Amor, mas eu nunca fiquei 6 meses sozinha. Aliás, eu não ficava sozinha, eu engatava um relacionamento no outro. Então era assim, era um atrás do outro mesmo. Então 6 meses é vitória. 6 meses é prova de que todo o trabalho de cura que eu fiz valeu a pena. Então é o seguinte, eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você em algum lugar. Saber que você sempre entra nos relacionamentos para se curar, entende? Então, o match é sistêmico, você entra por conta da sua dor, o companheiro por conta da sua dor, e o Manuel Carlos escreveu isso para que você pudesse aprender, eu espero que você aprenda. Eu não aprendi tudo que pude nos meus primeiros relacionamentos, por quê? Porque eu não tinha o conhecimento necessário. As leis sistêmicas me trouxe a base para me ajudar a avançar nas lições e aprender e hoje desfrutar de ser uma mulher, além do meu feminino curado, da minha sexualidade curada, da minha maternidade curada, de estar conectada com a minha intuição, no meu lugar, da minha postura, e agora uma mulher que sim, que ela pode estar sozinha e estar bem. E que, linda, qual é a vantagem de estar sozinha e estar bem? Eu nunca mais vou me envolver em relacionamentos só pra não estar sozinha, entende? Lembra aqueles 2 relacionamentos que eu passei os 4 anos que eu não tava apaixonada? Por que eu tava naquele relacionamento? Só porque eu não conseguia dar conta de estar sozinha. Então, hoje eu não preciso estar num relacionamento só porque eu não dou conta de estar sozinha. Isso também vai facilitar para que os próximos candidatos, em algum momento da minha vida, eu também coloquei uma meta que eu, durante 1 ano eu não quero me relacionar com ninguém e nem nem sair, nem para conhecer, nem nada. Eu não quero estar com ninguém durante 1 ano, que é o meu marco, assim, tipo, eu tô curadíssima, entendeu? É uma meta pessoal, já passaram 6 meses, próximos 6 meses, e eu que eu não tô fechada, eu tô adoecida, agora eu não quero. Não, eu só não tenho mais a necessidade, e aí eu vou deixar a vida fluir naturalmente. O dia que o Manuel Carlos resolver escrever um personagem que esteja mais adequado com a pessoa que eu sou hoje, estarei aberta, não estarei fugindo dele, nem nada disso. Mas também não estou procurando mais. Olha que coisa linda. Espero que você desfrute isso também. Até o próximo vídeo. Meu nome é Lindalva Novaes Cabral. Sou mentora sistêmica, sou consteladora, sou profissional de leitura corporal, tenho um método SAL, vou deixar os links aqui embaixo se você quiser marcar sua constelação, seu atendimento. Fica à vontade, é só entrar em contato comigo. Enquanto isso, eu vou dividindo minha experiência aqui pessoal de cura com vocês nesse canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.